Olá, meus irmãos, hoje é dia 20 de agosto, estamos aí na 20ª semana do Tempo Comum. E Deus nos dá a oportunidade de mais uma vez estar aqui para fazer a partilha da palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou aquela mendiga de Deus, que não tenho vergonha de estar aqui todo dia pedindo, todos os dias para vocês, para que a palavra de Deus possa chegar até mais longe. E para isso acontecer, vocês indiquem o nosso canal Vida em Cristo para amigos, familiares, grupos da igreja aqui. Você envie também as suas sugestões, comentários. Compartilhe. Queremos falar sobre o que edifica a sua fé. Junte-se a nós, ajude a espalhar o amor de Cristo. Você acredita no poder da palavra de Deus? Então envie para mais pessoas e junto nós podemos fazer a diferença. Por isso, nós abrimos o nosso coração, vamos receber com alegria e fé e confiança a palavra de Deus hoje, que está em São Mateus 20, de 1 a 16. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia. Rezemos para que possamos bem compreender a palavra de Deus, deixar que ela toque no nosso coração. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino do céu é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. Ele disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou está com inveja, porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia que a igreja nos apresenta hoje no Evangelho
que nós acabamos de ouvir, vale a pena recordar a máxima do texto de ontem. E hoje no Evangelho, que nós acabamos de ouvir, Jesus nos diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Os não-judeus são chamados por último. São os primeiros a acolher generosamente o reino dos céus. Foram os judeus. A atitude de Deus com os operários de última hora, contratado com a atitude dos operários da primeira hora. Eles são tratados como a mesma atitude dos operários da primeira hora, os últimos. E assim denuncia uma comunidade na qual os privilegiados pensam que Deus age e salva apenas algum, mas na verdade ele salva todo o gênero humano, indistintamente. Essa parábola é muito interessante. Os biblistas e os exegetas apresentam duas explicações para ela. A primeira explicação refere-se ao povo judeu, porque o povo judeu foi os primeiros que Deus chamou. Mais tarde, Deus chama também os pagãos. Depois que o evangelho foi pregado por São Paulo, por São Pedro, São João. Os judeus ficaram com ciúmes e começaram a perseguir a igreja, especialmente São Paulo. Os judeus achavam que a salvação não poderia chegar aos pagãos, que era exclusivamente para eles. Veja que isso era um erro tremendo do judaísmo, achar que a salvação era somente para eles. Então, a salvação chegou também para os da última hora, os pagãos, chamados gregos. Naquela época que também tiveram o direito ao reino de Deus e entraram na igreja pelo batismo, como acontece até os dias de hoje no mundo inteiro. E a segunda explicação serve para cada um de nós. Jesus começa dizendo que o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada, ainda escuro, talvez às 6 horas da manhã, e contratou trabalhadores para a sua vinha. Essa vinha é a igreja, o reino de Deus. Deus chama alguns para a igreja desde criança. Eu, graças a Deus, fui chamado assim. Fui chamado na primeira hora. Eu lembro que aos 6, 7 anos já gostava muito de rezar com a minha avó, gostava de ir à igreja. Na catequese eu sempre me destacava muito, gostava muito das coisas de Deus. E hoje nós vemos também aí muitas crianças enganjadas na igreja, como os coroinhas, acólitos, os da infância missionária. Esses são os trabalhadores da primeira hora. E no evangelho, o patrão combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia. Essa moeda valia o salário de um trabalhador braçal. Depois o patrão saiu às 9 horas, que era a terceira hora, a terceira para os judeus, que dividia o dia em 4 partes de 3 horas. Primeira hora era das 6 às 9, a terceira hora era das 9 ao meio-dia, e a sexta hora do meio-dia às 15. E a nona hora era das 15 às 19, às 18. E ele chamou outro grupo e disse: ide também para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. O patrão saiu novamente ao meio-dia, que era a hora sexta, e chamou mais um grupo. Depois saiu às 15 horas e, por fim, às 17 horas, que era a última hora do dia. E ele perguntou aos que estavam ali ociosos, sem fazer nada: por que ficaram o dia inteiro aí sem trabalhar? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Aqui há uma palavra muito importante. Muitas pessoas não vêm para a igreja porque ninguém os chamou. Ninguém os chama. Muitos não tiveram oportunidade de ouvir uma boa pregação ou receber uma boa catequese. E quantos que se convertem na última hora? Quantos? Porque alguém os chamou para um encontro de oração, para uma catequese, para o terço dos homens. E esses são os da última hora. O patrão disse a esse grupo
vinde também vós para a minha vinha. Eles trabalharam apenas 1 hora, mas no final do dia o patrão mandou pagar a todos a mesma quantia, 1 denário, que era uma moeda de prata. Os que trabalhavam desde cedo ficaram indignados e disse: nós trabalhamos todo esse dia sobre esse sol e recebemos o mesmo que esses trabalharam apenas 1 hora. O patrão respondeu: amigos, eu não fui injusto contigo. Nós não combinamos uma moeda? Toma o que é teu e vai. Ou está com inveja porque eu estou sendo generoso com os outros? Olha que Jesus deixa claro: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Às vezes, quem chega na igreja na última hora se dedica tanto que se torna exemplo dentro da igreja. Precisamos refletir sobre a inveja. Deus chama as pessoas por muitos caminhos. E devemos nos alegrar com quem se converte, mesmo que seja tarde. A inveja é um pecado capital, ao sentir mal quando um outro está bem na vida. Muitas vezes a inveja surge até entre irmãos, até dentro da igreja. E quando o demônio sopra a inveja no seu ouvido, dê um tapa nele. Dê um tapa nele e diz: vai dizer para teu irmão, se você está melhor do que eu louvo a Deus por você. Peço que ele te abençoe ainda mais. Isso é vencer a inveja. Seja livre, prontos para trabalhar na vinha do Senhor. É isso, meus irmãos. Agradeço pela sua companhia. Um abençoado dia a todos. Não esqueça de compartilhar, curtir e inscrever-se no canal, para que aumente os trabalhadores na vinha do Senhor. Conto com a sua interação. Um grande abraço a todos, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em seu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.